Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 1 do nosso curso, onde nós estamos falando sobre conteúdo de cinemática e nesta aula nós vamos começar a falar sobre os vetores. Então, na física existem grandezas que são chamadas de grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que são as grandezas escalares? Grandezas escalares são aqueles tipos de grandezas que são caracterizados apenas por um único número. Então, por exemplo, quando você vai utilizar uma balança, para pesar um objeto, o que você está interessado em descobrir é a massa daquele objeto. A massa é algo que é uma grandeza que é caracterizada apenas por um único valor. Então você vai pesar um alimento, por exemplo, e aquele alimento ele tem uma massa de 1 kg, ou uma massa de 2 quilos, 5 quilos. Você vai se pesar e você vê que você tem uma massa de 70 quilos, 60 quilos, enfim. Ou seja, a massa ela só precisa de um valor para se caracterizar por completa, que é o valor da massa, a quantidade que representa a massa. Outro exemplo de grandeza que só precisa de um número é a temperatura. Então, quando você mede a temperatura de um objeto, e aí você obtém um determinado valor, 40 graus, 50 graus, 30 graus, enfim, etc. Então, o que você determinou ali já está caracterizado por completo apenas com o valor da temperatura, o valor da leitura do termômetro. Você não precisa de nenhuma informação a mais para caracterizar a medida da sua temperatura. Então, grandezas como massa e temperatura são grandezas que a gente chama na física de grandezas escalares. Mas como eu falei, a gente também tem as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas são grandezas que necessitam de mais de um valor para terem um sentido completo. Então, por exemplo, digamos que a gente vai determinar ou vai medir a velocidade do vento. Não basta saber a intensidade ou a força do vento. Não, a gente tem que saber para onde o vento está apontando. Então é por isso que uma grandeza como a velocidade do vento, ela é uma grandeza vetorial. Não só a velocidade do vento, mas todo tipo de velocidade, v, é uma grandeza vetorial. E a gente representa grandezas vetoriais com uma seta aqui em cima do símbolo que representa a grandeza. Então a velocidade a gente geralmente utiliza o v para representar a velocidade, só que aqui ele tem uma setinha em cima. Então isso caracteriza um vetor. Isso simboliza, na verdade, um vetor. Outros tipos de vetores são a posição. Então a posição, ela também é um vetor porque ela precisa de mais de uma informação para ficar caracterizada por completo. Então não basta eu saber, por exemplo, qual a distância da minha casa até a escola. Eu preciso saber que caminho eu devo seguir para chegar até a escola. Então eu preciso de mais informações do que apenas a distância entre esses dois pontos. Outra grandeza vetorial é a aceleração. Então, essas inicialmente são as três principais grandezas vetoriais que a gente vai estudar nessa semana: velocidade, posição e aceleração. E o que é que caracteriza um vetor? Quais são as características de um vetor? Um vetor ele tem que ter obrigatoriamente comprimento, que é sua magnitude, também chamado do seu módulo ou sua intensidade. Ele vai ter uma direção e ele vai ter um sentido. O que é que são essas três coisas? Antes de falar sobre essas três coisas, a gente costuma representar um vetor sempre com uma seta, certo? Então essa seta aqui, ou essa flechinha, ela representa um vetor. E aí se eu for escrever o símbolo desse vetor, eu escrevo a letra que representa o vetor, e em cima dessa letra eu coloco uma pequena setinha. Então essa aqui é a representação usual que a gente tem para um vetor. E o que é o comprimento do vetor, a magnitude, o módulo ou intensidade do vetor? É justamente o tamanho do vetor. Então, se eu aumento o comprimento, eu estou aumentando o tamanho do vetor. Se eu diminuo o comprimento, ou se eu diminuo a intensidade, eu estou diminuindo o tamanho desse vetor. A outra característica que um vetor tem é a direção. Então, a direção ela vai nos dar basicamente a inclinação do vetor. Então, eu posso diminuir essa inclinação com relação, por exemplo, à horizontal, posso aumentar
essa inclinação. Eu posso ter uma inclinação que é totalmente horizontal, posso ter uma inclinação que é totalmente vertical. Então, a direção me dá a inclinação do vetor. E, por último, eu tenho o sentido que o vetor vai ter. O sentido nada mais é de para onde esse vetor está apontando. Então, para onde é que está essa setinha aqui? Para onde essa setinha aponta? Esse vai ser o sentido do vetor. Então, o vetor ele tem três características importantes. Comprimento, também chamado de módulo ou intensidade. Ele vai ter direção e ele vai ter sentido. A gente pode fazer algumas operações com os vetores, como por exemplo, adição. Então eu tenho aqui o vetor V1, que é esse vetor vermelho, e eu tenho o vetor V2, que é esse vetor azul. E eu quero somar esses vetores, ou eu quero adicionar esses vetores. Para fazer isso, graficamente, a representação gráfica disso vai ser: eu pego o vetor V2, coloco ele no final, coloco o início do vetor V2 no final do vetor V1, dessa forma aqui, e aí eu traço um outro vetor que vai do início do vetor V1 até o final do vetor V2. Então, esse vetor aqui, ele é chamado de vetor soma. Então, ele é a adição do vetor V1 com o vetor V2 e ele também é um vetor. Então, V1 mais V2 também é um vetor e é a soma desses vetores individuais. Outra forma de eu realizar essa soma é colocando o início do vetor 2 junto ao início do vetor 1. E quando eu faço isso, é importante que eu mantenha as características do vetor, tá? Então, eu tenho que manter o tamanho dele, ou seja, o módulo dele. Eu tenho que manter o sentido, tenho que manter a direção. Ok? Então, eu pego o vetor V2, junto o início do vetor V2 ao início do vetor V1, traço retas paralelas a esses dois vetores. Então, aqui eu traço uma reta paralela ao vetor V1, aqui uma reta paralela ao vetor V2, né, que estão no final dos dois vetores. E aí, onde essas retas se encontram aqui, eu vou traçar um vetor da origem, ou seja, um vetor que sai de onde o início de V1 encontra com o início de V2, e vai até o encontro dessas retas paralelas aos vetores que eu tracei. Então, esse aqui é o vetor soma. Esse vetor é igual ao vetor que eu mostrei anteriormente. É só uma forma diferente de você chegar... Bom, entre os vetores V1 e V2, nesse caso aqui, existe um ângulo que eu estou chamando de θ. A partir desse ângulo θ, a gente pode determinar qual o módulo desse vetor resultante, desse vetor soma. Então, o módulo do vetor soma, que está aqui, tá? Lembre-se, o módulo é o tamanho, é o comprimento, a intensidade do vetor. Então, o módulo do vetor soma vai ser igual ao módulo do vetor V1 mais o módulo do vetor V2, mais duas vezes o módulo de V1, vezes o módulo de V2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, essa é uma forma de você determinar o módulo do vetor soma. Voltando aqui para a nossa forma original, né, de representar o vetor, pegar o vetor V2, colocar a origem dele no final do vetor V1, tá? E aí, do início do vetor V1 até o final do vetor V2, eu traço o meu vetor soma, isso é uma forma de representar. Mas eu poderia fazer também diferente. Em vez de somar V1 com V2, que é essa representação, somar V2 com V1, que seria essa representação. Então, isso aqui seria o vetor soma V2 mais V1. Então, aqui nesse caso, eu estou pegando o vetor V1, colocando ele no final do vetor V2, diferentemente do que eu fiz da outra vez. Porém, o vetor V1 somado ao vetor V2, esse vetor aqui, ele é igual ao vetor V2 somado ao vetor V1. Então, não importa aqui a ordem da soma, tá? Os vetores eles serão iguais. Outra operação que eu posso fazer com os vetores é a operação de subtração. Então, como é que eu subtraio dois vetores? Aqui eu tenho o vetor V1 e tenho o vetor V2, que nada mais é do que o vetor menos V1. Esse menos aqui vai te dar o sentido do vetor.
Então, esse menos me diz que esse vetor ele tem sentido contrário ao vetor V1. Mas ele vai ter as outras características iguais. Então, ele vai ter mesma direção, mesma intensidade. A única coisa que muda com o sinal é o sentido do vetor. Então, vamos lá. Quando eu somo esses dois vetores eles são iguais em intensidade, iguais em direção, só o que diferencia os dois é o sentido. Então, quando eu somo eles, o resultado é o que a gente chama de vetor nulo. Ou seja, o que era para ser uma soma se torna uma subtração. Então, eu posso escrever isso dessa forma. O vetor 1 somado ao vetor V2, isso vai ser igual, é a mesma coisa que o vetor V1 somado ao vetor menos V1, uma vez que o vetor menos V2 é igual a menos V1. Nesse caso, então, eu tenho uma subtração. Vetor V1 menos vetor V1. E vetor V1 menos vetor V1 é igual ao vetor nulo. Então, a soma do vetor V1 com o vetor V2, que na verdade é uma subtração do mesmo vetor, é igual ao vetor nulo. E quando os vetores são diferentes em módulo e direção? Então, aqui eu tenho o vetor, novamente, o vetor V1, e aqui o vetor V2, e eu quero fazer a subtração desses vetores. Como a gente viu, a subtração nada mais é do que uma soma de um vetor com o negativo do outro vetor. Ou seja, aqui eu tenho o vetor V1, aqui eu tenho o vetor V2. Eu quero fazer a subtração V1 menos V2. Como é que eu represento isso graficamente? Nesse caso, eu vou pegar aqui o vetor V2, vou escrever o vetor menos V2. Então, veja que o vetor menos V2 ele vai ter mesma intensidade, o mesmo módulo, vai ter mesma direção, mas vai ter sentido oposto ao vetor V2. Então, aqui eu tenho o vetor V2 e o vetor menos V2. V1 menos V2 nada mais é, então, do que a soma entre o vetor 1, V1, vetor 1, mais o vetor menos V2. Então, aqui eu tenho o vetor 1, aqui eu tenho o vetor menos V2, e o resultado dessa soma, que na verdade é uma subtração, é isso aqui. Então, esse é o vetor V1 menos V2, que também é um vetor.